Bom dia a todos. Vamos continuando com a nossa disciplina de goiaba, que é a professora Linda. E na aula de hoje nós vamos falar da condução e poda na cultura da goiabeira, já que a poda para essa cultura é um trato cultural muito importante. Bom, iniciamos então pelos objetivos da poda. Por que fazer uma poda, né? Já que a maioria das frutíferas precisam desses tratos culturais, né, no seu manejo, mas por que a gente faz isso? Bom, inicialmente, primeiramente, para obter plantas sadias. Por quê? Porque nós conseguimos com a poda eliminar ramos doentes e quebrados. Os doentes são fonte de inóculo para espalhar a doença para os demais, e os quebrados são porta de entrada para pragas e doenças. Depois, manejo cultural das pragas e doenças, ou seja, vamos impedir, através do manejo, que as doenças se propaguem. Como? Fazendo arejamento e insolação no interior da copa. E por que nós fazemos isso? Vocês sabem que a maioria dos patógenos, ou seja, dos indivíduos que provocam doenças nas plantas, são fungos, que se beneficiam com a alta umidade relativa. Então, no momento que você areja essa copa e promove a insolação, você impede que esses fungos se propaguem com maior intensidade, causando mais doenças. Depois, tamanho adequado das plantas. Por que nós precisamos que as plantas tenham um determinado tamanho, não cresçam demais normalmente? Para facilitar os tratamentos fitossanitários, como pulverizações e outros manejos, além dos tratos culturais, como colheita, desbaste, ensacamento, certo? Então, com plantas altas, fora do tamanho acessível aos funcionários, nós vamos gastar muito mais com mão de obra, já que os serviços vão ser feitos de forma mais lenta. Bom, no caso da goiaba e de outras frutíferas que respondem bem à poda, nós vamos ter outro benefício, que é a regularização da produção. Nós já começamos a falar disso em sala, mas agora nós vamos estudar mais a poda e vamos ver melhor como isso funciona. Mas, bom, por que essa regularização da produção é conseguida pela poda? Porque nós vamos podar a planta, como nós já vimos no cronogramazinho que foi mostrado em outra aula. Nós vamos podar em um determinado período. Nós sabemos quantos dias vai levar até sair ramos novos, quantos dias vai levar até a emissão de flores, quantos dias vai levar até os frutos serem preenchidos e chegar ao ponto de colheita, certo? Então, se eu podo uma planta em determinado dia, eu vou ter uma aproximação de quando eu vou estar colhendo. Então, eu vou regularizar minha produção. Normalmente, o que é feito? Divisão da nossa área, uma área determinada de cultivo, eu vou podar uma parte em um momento, outra parte em outro momento, outra parte em outro momento, e assim eu vou ter safra para o ano todo. Vou conseguir estar o tempo todo colhendo goiaba. Bom, quais são os princípios fisiológicos e anatômicos da poda, certo? Primeiro, a circulação da seiva no ramo favorece o desenvolvimento vegetativo, enquanto a circulação lenta estimula o florescimento, certo? Então, se o ramo é muito comprido, certo? A seiva circula nele rapidamente, ele é reto, então ela vai ser favorecido o crescimento de folhas. A partir do momento que eu corto ele para estimular que novos ramos brotem a partir desse, vão sair curvas na planta, na seiva, essa seiva vai circular de forma mais devagar, isso vai estimular o florescimento e a frutificação, consequentemente a produção. A velocidade de seiva no interior da planta depende do seu estado fisiológico. Se a planta estiver em pleno desenvolvimento vegetativo, ela vai ter seiva circulando mais rápido. Se ela estiver em desenvolvimento reprodutivo, mais devagar. A circulação da seiva será tanto mais intensa quanto mais retilíneo for o ramo. Se eu tenho um ramo reto, a circulação se dá muito rápido. Se eu tenho um ramo já com curvas, ela vai mais devagar. E se eu podei esse ramo aqui e ele vai emitir ramos laterais, e vai ficar brotando para os lados, essa seiva vai passar mais devagar porque ela vai ter essas curvas para fazer.
Ramos em disposição vertical favorecem a velocidade da seiva. Então, se eu tenho uma planta e tem ramos para cima, certo? Em direção ao céu, esses ramos provavelmente não vão produzir frutos, certo? E nós vamos tirar ele com a poda, para estimular ramos que cresçam horizontalmente, certo? Direcionamento preferencial da seiva, fotoassimilados para partes altas e iluminadas da copa, certo? A planta tem essa tendência de mandar a seiva para essa parte mais alta da copa e iluminada. Então, com a poda, nós temos que ir resolvendo isso. Quanto mais amplo o ponto de inserção do ramo na planta, maior a circulação de seiva por ele. Ou seja, se o ramo for mais largo, né, quando ele encontra-se na planta, vai ter uma circulação maior. O desbaste de ramos secundários estimula a dominância apical. E aí vai ter a relação, né, de auxina versus citocinina. Então, se eu tenho uma planta que está crescendo assim, e eu tenho ramos laterais, se eu estou cortando os ramos laterais, eu vou voltar a minha dominância apical e a planta vai voltar a crescer para cima. Por outro lado, o encurtamento do ramo favorece o aparecimento de brotação lateral, quebra de dominância apical. Então, se eu tenho uma planta, se eu corto em cima, então, obviamente, ela vai crescer para os lados, como vocês já sabem, tá? Quanto mais severa a poda num ramo, maior o vigor da brotação resultante. Ou seja, se eu tenho um determinado ramo aqui, se eu cortar ele bem próximo aonde ele se liga à planta aqui, vão sair muitos e muitos ramos laterais aqui. Vai ter muita brotação nesse ponto. Se eu corto ele mais em cima, a planta vai brotar só um ramo ou dois, certo? Numa menor intensidade. Ou seja, quanto mais agressiva for a poda, mais brotações vão ser resultantes dela. O crescimento adicional na planta podada não compensa a porção retirada, certo? Então, sempre que nós podamos, nós causamos um estresse à planta. Isso é óbvio, certo? Então, a área que eu vou recompor não vai compensar a área que eu tirei, mas vai compensar de forma econômica. Por quê? Porque esses ramos que vão brotar provavelmente vão produzir, né? Se forem ramos netos, vão produzir frutos. E os ramos antigos não vão. Então, para a planta, né, fisiologicamente isso não compensa, mas para nós, de forma produtiva, que nós manejamos essa planta, compensa. Tá? O vigor e a produtividade de uma planta variam com o clima, solo e outras condições locais. Então, não é só podar a goiabeira e esperar que a gente tenha, né, de fato, grandes produtividades, se nós podarmos corretamente. Mas se nós não cuidarmos do solo, da quantidade de água que a gente coloca nessa planta, né, de uma cobertura vegetal ali no solo para manter a umidade, né, dentre outras coisas, a poda não vai ser eficiente. Ramos em ângulo agudo, com menos de 90 graus, são mais fracos, certo? Então, nós vamos preferir ramos mais para horizontal, com 90 graus, né, ou mais, tá? Um só ramo por ponto de inserção na planta torna-o mais resistente. Então, se eu tenho um galho aqui e eu tenho só um ramo para esse lado, ele é mais resistente. Se eu tenho dois ramos, um para o lado e outro para o outro, esses ramos são mais fracos e às vezes não conseguem suportar o peso dos frutos, tá? Bom, nós vamos ter 3 tipos de podas na goiabeira. E na aula de hoje, nós vamos focar na poda de formação. As outras podas nós vamos deixar para depois, para a próxima aula. O objetivo da poda de formação é construir, no menor espaço de tempo possível, um esqueleto, né, uma estrutura, de acordo com uma forma pré-definida, forte e equilibrada, capaz de suportar a máxima produção da planta. Então, nós vamos criar uma planta, vamos podar ela para fazer com que ela fique de uma forma equilibrada, que os ramos sejam fortes para suportar toda uma carga de uma produção alta que a gente sempre quer, tá? Então, para a goiaba,
qual formato é esse? Nós estamos buscando um porte baixo para facilitar os tratos culturais e um formato de taça aberta, tá? Essa forma facilita o manejo das plantas, é mais barato e também facilita o controle fitossanitário. E aí, como é que nós vamos fazer? É bem parecida com a poda que você já deve ter visto para outras plantas, tá? A primeira fase da poda de formação nós temos uma planta que nós vimos em produção de mudas, que uma muda de goiaba deve ter o quê? Haste única, né? Então, nós vamos transplantá-la, que é uma planta bem formada, transplantamos, botamos um tutor, né? E nós vamos cortar essa planta, quando ela atingir 1 metro de altura, nós vamos cortar ela aproximadamente 50 a 60 centímetros. Então, nós vamos tirar entre 50 e 40 centímetros de altura dela, certo? E vamos podar aqui em cima. Bom, a segunda fase, né? Depois que nós podarmos em cima, essa planta o que vai acontecer? Ela vai perder a dominância apical e vai emitir ramos laterais. Então, nós vamos deixar de 3 a 5, de acordo com as preferências do produtor, né? 3 a 5 ramos laterais bem distribuídos a partir de 25 centímetros de altura. Ou seja, esses ramos de baixo que estão a 5, 10 centímetros do solo, nós vamos tirar. Para quê? Porque esses ramos vão, quando estiverem carregados, as folhas vão encostar no chão, pegar mais umidade, os frutos também encostar no chão, então não são interessantes. Então, nós vamos tirar esse de baixo e vamos deixar de 3 a 5 ramos em cima, de forma bem distribuída. O que é que nós vimos nesse instante nos princípios da poda? O ramo, quando ele tem só um para um lado, ele se torna mais forte. Só um para o outro lado também mais forte. Se fossem os dois na mesma altura, tem muita chance desses ramos quebrarem. Bom, depois então, com esses ramos que a gente escolheu, né, esses 5 ramos, mais ou menos, nós vamos podar as pontas deles quando eles atingirem 80 centímetros de comprimento, tá? E aí, como vocês veem aqui, atingir 80 centímetros, vamos podar, certo? Realizar desbrota sempre que necessário, tá? Conduzir ramos primários em forma de taça aberta. Então, nós vamos conduzir essas plantas, né? Esses ramos vão crescendo, nós vamos sempre despontando depois os novos ramos que vão aparecendo para formar as pernadas, tá? Olha aqui a importância de nós deixarmos, aqui nós temos exemplo de plantas que foram deixadas com 4 pernadas. A vista de cima como deve ser, certo? Plantas com ramos bem distribuídos para todos os lados da planta e em alturas diferentes, como vocês podem ver aqui, certo? Essa planta vai passar então depois disso pela nova eliminação dos ponteiros, vai emitir mais ramos laterais, certo? Que também vão ser podados, e aí os ramos netos, como vocês já sabem, né? É que vão, de fato, produzir os frutos da goiabeira. Aqui nós temos exemplo de plantas, certo? A formação em 4 pernadas, nós temos aqui os ramos secundários. Depois disso, né, nós vemos aqui as pernadas são formadas em alturas diferentes, uma aqui, outra mais embaixo, outra mais embaixo, tá? E nós temos o exemplo de uma planta mal formada. Uma planta aqui, ó, que nós temos 2 ramos na mesma altura, né? Só deixaram 2 ramos secundários, eles 2 na mesma altura, e isso propicia que quando essa planta estiver com uma carga muito alta, né, um peso grande dos frutos, ela pode quebrar esses ramos, tá? Então, na próxima aula nós vamos seguir com os outros tipos de poda da goiabeira e até mais.